Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Hoje pela manhã nós estudamos um pouco a respeito da ira de Deus. Hoje à noite nós vamos complementar aquilo que conversamos pela manhã. Romanos, capítulo 1, versículo 18, vai nos dar a seguinte instrução da palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Mais uma vez, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, nós estamos diante do Senhor, o Deus que nos conhece, que sabe a nossa necessidade. Por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, para sermos alimentados por Ti. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique na Tua presença, que o Senhor nos confronte, nos exorte, nos ensine o caminho que devemos andar. Por isso, ó Pai, à medida que a Tua palavra for sendo lida e for sendo explicada, Teu Espírito possa estar no controle de tudo. E que Teu Espírito possa estar aplicando a Tua palavra àquelas pessoas que estarão ouvindo essa palavra. Tanto aquelas que estão ouvindo agora pelo YouTube, pelo Zoom, como aquelas que ainda ouvirão no futuro. Que o Senhor opere em suas vidas e em seus corações. Derrame do Teu Espírito abundantemente, para que tenham um despertamento espiritual, para Te servirem e Te adorarem. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra ira, ela tem duas palavras no grego para expressar o mesmo termo. Timos, que é ira que ferve, e essa ira, ela é descrita no contexto em que se fala de juízo final. Então, no juízo final, a ira que vai se manifestar é essa ira. Timos, ira que ferve, raiva, fúria. Essa ira que vai ser manifestada no juízo. Mas existe uma outra palavra que é interpretada como ira, que é orge. Ira que irrompe. Significa raiva, indignação e também é traduzida como ira. Orge surge como a atitude que é especialmente apropriada para um juiz. Avaliação do modo positivo, como existindo a serviço da retidão. Então, essa palavra, na verdade, o propósito, quando é utilizada, é uma ira que se manifesta para pôr limites ao mal. É uma manifestação de ira que vem para limitar o mal, para que o mal cesse, para que o comportamento inadequado seja interrompido diante de Deus. E é essa palavra que é utilizada aqui nesse texto. Orgue, significa justamente uma ira que vem para limitar o pecado, limitar o mal na sociedade. O texto todo vai falando do contexto de ira, mas nós vamos nos ater apenas a esse versículo. E nós queremos hoje, nessa noite, pensar um pouco a respeito da ira de Deus que se revela do céu, que é justamente o que está se afirmando aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Primeira coisa que nós observamos sobre essa ira que se manifesta dos céus
é que ela é provocada pelo comportamento dos homens. É o que está bem claro aqui no texto. Contra toda impiedade e perversão dos homens. Comportamentos ímpios, comportamentos inadequados, vão atraindo essa ira. E ela vem, não é para destruir, mas ela vem e se manifesta para trazer limites à manifestação do mal. E nós temos nas Escrituras vários textos que vão colaborando para que nós possamos entender de forma mais nítida o que é essa impiedade e perversão dos homens e como essa ira se manifesta. Números 2, versículo 12, versículo 9, nos diz que a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Aqui é um contexto de rebeldia. Miriam se rebela junto com Arão contra Moisés, e diz a palavra que houve uma manifestação da ira de Deus. Então, quando nós falamos de ira, normalmente as pessoas acham que é aquele surto emocional que deixa a pessoa desequilibrada, feito doido. Mas o que o texto nos mostra é que essa ira é no sentido de uma manifestação de Deus que não é propícia àquele que sofre as consequências. Logo, o que a gente aprende aqui é que essa ira se manifesta para disciplinar Miriam. E Miriam, então, é disciplinada por conta do seu comportamento inadequado diante de Deus. Deuteronômio 29, 18 a 25 ainda também nos informa o seguinte: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. E aí segue dando várias instruções a respeito dessa manifestação da ira. É interessante que nós observamos no texto que Moisés toma o cuidado de dizer: olha, se você, no seu coração, achar que Deus não vai visitá-lo, que não vai vir disciplina sobre a sua vida, mesmo que você esteja com a vida torta, mesmo que você esteja desviado do propósito de Deus, não se engane. Ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. Não terá paz, porque essa ira se manifesta em forma de disciplina. É para nos disciplinar, é para limitar o pecado, para limitar o mal que opera em nossas vidas, em nossas almas. 2 Samuel 6, versículo 7, ainda nos dá instrução a respeito da ira de Deus. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Aqui, quando o povo estava levando a arca, e uma das pessoas que levava a arca, os animais tropeçaram, e uma das pessoas que levava a arca tocou na arca, o que era inadequado. Muito embora o objetivo dele era não deixar a arca cair, a Bíblia nos diz que houve consequências, porque ele fez o que não era devido diante do Senhor. E diz então que a ira de Deus se manifestou, esse homem foi morto. 2 Crônicas 19, versículo 2, ainda nos diz assim: o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira
da parte do Senhor. Porque ele fez o que não era devido diante do Senhor. Diz então que a ira de Deus se manifestou, esse homem foi morto. É aqui. Segunda Crônicas 19, versículo 2, ainda nos diz assim: o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Ele caiu sobre ti ainda. Os irmãos, nós não temos ninguém para dar assistência aqui no Zoom, e eu queria que os irmãos tomassem cuidado para não deixar o microfone ligado, porque alguém estava com o microfone ligado, assistindo pelo YouTube, pelo Zoom, e o som do YouTube chega um pouco mais atrasado, e aí estava vindo para aqui, para o nosso computador. Então, vamos tomar cuidado para isso não acabar atrapalhando o som e dando uma espécie de eco no som. Pois bem, então nós estávamos conversando a respeito da ira de Deus que se manifesta do céu e procurando desenvolver o aspecto de que essa ira de Deus é provocada pelos comportamentos dos homens, pelo comportamento humano. Nós lemos a respeito do rei Josafá, que o profeta vem, então, e o confronta, porque ele gostava da companhia de alguém que não amava o Senhor, que não andava nos caminhos do Senhor. E ele, então, vem e o confronta, e diz que a ira de Deus estava vindo sobre a vida do rei Josafá. Então, o que ele está procurando informar é justamente a respeito dessa manifestação de juízo, dessa manifestação de disciplina. Então, quando se fala de ira de Deus, muito embora essa ira, muitas vezes, traz consequências. De alguém que não amava o Senhor, que não andava nos caminhos do Senhor. E ele, então, vem e confronta. Ele diz que a ira Deixa eu ver uma de Deus coisa. É aqui, ó. Estava vindo sobre a vida do rei. Deixa eu ver. Lindina, tá com o microfone aberto. É o microfone de Nel. É o microfone de Nel. Deixa esse microfone desligado, Nel. Não mexe nesse celular, não. Eita, meu pai. Então, o que nós encontramos aqui, então, é Josafá sendo repreendido. E o que se está dizendo que essa ira de Deus vem em forma de disciplina, trazendo, então, disciplina para a vida dele, para que ele possa se comportar adequadamente diante do Senhor. Segundo a Crônicas 25:15, ainda nos diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que ele disse: por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? E aí o que a gente vê novamente é isso. Ira do Senhor vem, e essa ira vem como consequência do comportamento inadequado, mas ela vem como forma de limitar o pecado. Ela vem como forma de pôr limites no comportamento humano inadequado diante de Deus. Essa ira é provocada pela infidelidade do povo a Deus. É o que nós encontramos aqui em vários textos das Escrituras. Eu vou ler alguns. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Depois, nós já vimos esse texto pela manhã, não temos mais necessidade de observá-lo. Números 32, versículo 9 e 11, nos diz assim: chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi, como juramento a Abraão,
a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Então, o que a gente vai vendo é justamente esse comportamento do povo inadequado, e a ira, então, a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, é quando Deus resolve. É a mesma coisa que de quando, por exemplo, a Bíblia fala assim, arrependeu-se o Senhor. Quando diz arrependeu-se o Senhor, é porque o Senhor resolveu fazer diferente do que ele estava fazendo antes. Então, quando se fala da ira de Deus, nesse sentido aqui, é no sentido de manifestação de disciplina sobre a vida das pessoas. Deus ia dar uma bênção para a vida desses homens, eles iam entrar na terra prometida, mas agora Deus se arrependeu de dar a bênção, Deus resolveu tirar a bênção. E essa ira, então, se manifesta justamente dessa forma. Vocês não entram na terra prometida, vão ficar andando aí 40 anos no deserto, até que a nova geração tenha condições de entrar na terra, mas vocês não vão entrar. Então, a bênção é perdida por conta dessa manifestação de juízo, de ira de Deus sobre a vida de uma geração inteira. Então, muitas vezes, essa manifestação de ira vem provocada por infidelidade do povo de Deus. Por isso que é tão importante que nós possamos ter uma vida santa. Porque a nossa vida, quando vai se orientando por um caminho diferente, traz ira da parte do Senhor, traz juízo da parte de Deus, e isso, às vezes, traz consequência, não somente para a vida da igreja, mas traz consequência para a vida da comunidade. E é por isso que precisamos viver vida santa. É uma atribuição ao procedimento pecaminoso. Ezequias vai nos dizer isso. Havendo-os eles matado, e ficado eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Ezequiel, ainda no capítulo 22, versículo 30 e 31, ainda diz assim, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Aqui, o que a gente observa em Ezequiel é que uma igreja que apostatou da fé, e que por conta disso não há mais intercessores em Israel. E o que Deus faz é derramar juízo, como consequência da falta desses intercessores, desse povo santo que se coloca diante do Senhor para fazer a sua obra, para edificar as pessoas, para pôr limites no pecado no ambiente social. Não havia mais limites, todo mundo vivendo uma vida perversa diante de Deus. Deus não acha um homem sequer para abençoar a nação de Israel. E é o que nós encontramos também em Sodoma e Gomorra. Quando Abraão está fazendo as suas intercessões, ele vai diminuir no número, mas o número nunca chega no número certo, porque era extremamente limitado o número de justos naquelas duas cidades. E Deus derrama juízo por ausência de pessoas que se coloquem na brecha e que busquem a bênção de Deus para a vida das pessoas. Então, a primeira lição que nós tiramos de tudo aquilo que falamos até agora é que a ira de Deus é provocada pelo comportamento do homem. Não é por capricho de Deus, mas é a forma que Deus tem de disciplinar e de pôr limites no pecado, quer seja na vida de indivíduos, quer seja na vida coletiva, na vida de cidades inteiras, de nações inteiras. Segunda coisa que nós aprendemos a respeito da ira
é que a ira de Deus não cai sobre os homens sem advertência prévia. Esse é um comportamento que Deus sempre tem. Antes de vir a ira de Deus, Deus avisa, Deus exorta através do pastor, exorta através do vizinho, exorta através de pessoas que pregam na televisão, exorta quando o indivíduo lê a palavra, olha e diz, isso aqui é para mim. Mas diz, não, mas Deus não vai fazer um negócio desse comigo, não. E aí a pessoa vai sendo exortada. Deus levanta os seus profetas e levanta meios para exortar antes desse juízo se manifestar. É o que nós aprendemos, por exemplo, no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma palavra de juízo para aquela cidade. E o que acontece com a cidade é que a cidade inteira se converte e as pessoas se quebrantam e jejuam pelos seus pecados e Deus perdoa a cidade e ela não é visitada com juízo. Mas há sempre esse comportamento diante de Deus. Ele não visita ninguém com juízo antes de exortar. E quando você ouve uma pregação que exorta o seu pecado, tenha isso como o aviso de Deus para a sua vida. O próximo passo é disciplina, é juízo, é manifestação de ira. Mas Deus nunca manifesta a ira sem antes levantar os seus profetas, sem antes advertir, sem antes corrigir a pessoa, sem antes falar para que a pessoa possa ter oportunidade de mudança. Miqueias 5, versículo 10 a 15, ainda vem e nos diz o seguinte, e sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as tuas feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor, tomarei vingança sobre as nações que não me obedecerem. E aqui é uma palavra de Miqueias que vem como uma palavra de juízo, de advertência, para que esses comportamentos aqui mencionados possam ser abandonados, para que as pessoas possam se converter e ter, então, oportunidade de não sofrer as consequências dessa ira que se manifesta em forma de disciplina, de correção de comportamento. Jeremias 42, versículo 18 e 19, ainda nos informa o seguinte, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, como se demorou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramou, aliás, como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós. Quando entrardes no Egito, sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, o resto de Judá, não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje. Veja que aqui é a mesma coisa. Deus levanta o profeta e diz, não, vocês são o restante que ficou, mas eu não quero que vocês se dirijam para o Egito. Mas se vocês forem para lá, vocês vão sofrer isso e isso e isso. Então, vocês não vão poder dizer que eu não os adverti. Tende por certo que vos adverti hoje.
Senhor sempre fala, sempre adverte, sempre chama atenção antes da disciplina chegar. Sempre chama. Então, quando você ouvir muitas palavras de exortação, quando você começar a perceber que constantemente o seu pecado está vindo à tona nas pregações que você ouve, nos textos que você lê, nas palavras que são dirigidas a você, tome muito cuidado, porque a ira está bem próximo de lhe visitar, para corrigir. E, às vezes, essa correção, muitas vezes, leva à morte, como nós já vimos hoje pela manhã, muitos casos de morte em Israel por conta de pecados que são cometidos diante de Deus. Então, esse é o segundo aspecto que nós observamos. Primeiro, que a ira de Deus é provocada pelo comportamento dos homens. Segunda lição que nós tiramos é que a ira de Deus não cai sobre os homens sem advertência prévia. E a igreja está aqui para isso. A igreja é a profeta do Senhor, que vai manifestar a palavra do Senhor por onde quer que os seus membros estejam, para proclamar não somente a advertência, mas também aquilo que o Senhor planeja para o futuro daqueles que vivem vida desobediente. Terceira lição que nós tiramos. A ira de Deus se manifesta através de guerras, fome e pestilência. É o que nós encontramos aqui em Ezequiel 6, versículo 11 ao 14. E ele fala isso de forma bem clara. Assim diz o Senhor Deus: bate as palmas, bate com o pé e diz: por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada e de fome e de peste. Agora veja só como essas coisas vão se manifestando, como é que Deus diz que essas coisas vão se manifestando na vida do povo. O que estiver longe morrerá de peste. O que estiver perto cairá a espada. E o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Então, o que Deus está dizendo é que vai haver um cerco em Israel e que muita gente ia morrer de fome. E que aqueles que estavam perto também morreriam a espada. E aqueles que estavam longe, vivendo vida pecaminosa, diziam assim, poderiam pensar assim: estamos livres, porque nós não estamos lá. Deus diz: vocês vão morrer de peste. Enfermidades vão alcançar vocês e vocês também serão destruídos. E aí ele segue ainda dizendo: então sabereis que eu sou o Senhor, quando seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, e em todos os cimos dos montes, e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo o carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles, e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações. Saberão que eu sou o Senhor. Guerra, fome e pestilência é o que Deus promete para a vida daqueles que resolvem desobedecer. Mas o texto ainda nós temos ainda alguns outros textos que nos falam sobre destruição, aniquilação e devastação. Isaías 63:6 nos diz assim: na minha ira pisarei os povos, no meu furor embriagarei-os, derramando por terra o seu sangue. Abacuque 13:12 diz assim: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Depois, Deuteronômio 29:22-24 ainda nos fala sobre a aniquilação. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo a praga desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada, com enxofre e sal, de sorte que não será semeada,
e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? E aí a gente observa que essa terra é uma terra que Deus diz: eu vou destruir essa terra. E eu vou fazer essa terra não produzir mais nada. Vai virar um deserto. Quando você olha para aquelas regiões onde Israel vivia, e aquela extensa faixa de terra, aquilo ali sempre foi deserto, mas era um deserto cheio de florestas. Mas o que a gente encontra hoje é deserto, área com grande dificuldade de produção. O que nós encontramos são essas promessas de Deus se cumprindo sobre a vida do povo. O que nós encontramos é o juízo de Deus vindo, abatendo a natureza e aumentando a dificuldade de sobrevivência do homem. Essa é também a expectativa que se tem para essa nossa região. Nossa região, se aumentar alguns graus na temperatura da terra, há uma expectativa que a nossa região vai virar desértica. Então, é algo que nós precisamos pensar. Será que nós devemos usar a terra do jeito que nós estamos usando? Será que a forma como nós estamos usando já não é uma manifestação de juízo de Deus para nos punir pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões? Uma outra coisa importante que nós observamos, Jeremias, no capítulo 25, versículo 37 e 38, ele fala a respeito das consequências do juízo de Deus. Ele diz assim: porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como o filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Então, não importa qual é a consequência, o motivo é sempre o mesmo: pecado. Pecado que atrai a ira de Deus e que a pessoa começa a ter uma vida trancada, uma vida sem expectativas boas para o futuro. Essa falta de expectativa se dá justamente por conta do pecado das nações. E aí a gente vem para a nossa nação brasileira. Nós estamos sendo guiados e orientados por gente desonesta que desvia todo tipo de verba, de todas as formas. Nós somos liderados por ladrões que estão nos roubando. Nós vamos olhando para o país, de vez em quando eu sinto uma tristeza muito grande de viver um país com um nível de corrupção tão alto. Eu já falei várias vezes lá em casa, se eu tivesse a oportunidade de ir embora desse país e de ir para outro país, para não deixar minhas filhas viverem num país onde a liderança desse país é tão corrupta, tão perversa. E quando eu leio textos como esse, o que eu observo é que muitas vezes essa liderança perversa que nós temos é fruto da ira de Deus, que se manifesta sobre as nossas vidas, nos trazendo disciplina e juízo por causa dos nossos pecados. E nós precisamos orar muito para que Deus mude a nossa liderança, porque senão o nosso futuro vai ser sempre muito duro. E os ladrões que vão nos roubando vão colocando seus filhos e netos e a família inteira para ficar pendurada do Estado, destruindo o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Pois bem, o que é que a Bíblia ainda nos diz? A Bíblia fala a respeito da ira de Deus, que a ira de Deus pode ser aplacada. 2 Samuel 24, versículo 1 e versículo 25, nós já lemos hoje, eu vou só fazer a leitura do texto. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. É interessante porque o texto diz que Deus incitou a Davi contra os israelitas. Por quê? Por causa do pecado. E diz então a palavra, versículo 25.
Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Então, há formas de nós resolvermos o problema do pecado. Quebrantamento, confissão de pecados, apresentarmos-nos diante do Senhor como pessoas que pagam o preço para ver a graça de Deus sendo derramada sobre a nossa vida e sobre a vida da sociedade. Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 20 ao 20, nos diz ainda: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Essa é a proclamação que Deus faz para todos nós. Eu não sei qual é o seu problema, que tipo de vida você tem vivido, que tipo de pecado você tem cometido. Mas o que o texto bíblico fala e que a instrução das Escrituras fala é que a única forma de desviar a ira de Deus sobre as nossas vidas é pedir perdão pelos pecados, se quebrantar, abandonar o comportamento inadequado e viver vida santa na presença do Senhor. Vida de gente arrependida de verdade. Não é gente que se dobra diante do Senhor e que chora e que daqui a pouco pratica a mesma coisa. Que vai para a igreja, ouve uma palavra e diz, vou mudar, mas no dia a dia não muda nada. O que Deus quer é que nós possamos viver vida santificada na presença dEle. E é o que nós precisamos perceber a respeito de nós mesmos. Isaías capítulo 26, versículo 20 e 21 ainda diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor saiu do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Vai e esconde no teu quarto. Se quebranta diante do Senhor. Busca a presença de Deus, para que esse juízo não venha sobre ti. Isaías 54, 7 e 8 ainda nos diz assim: Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. A ira dele vem para nos disciplinar. O objetivo dele é sempre um: que nós nos quebrantemos e nos convertamos dos nossos maus caminhos para andarmos na sua presença. Eu gostaria de ler apenas um último texto, que é do Salmo 78, versículo 32 ao versículo 39, que nos diz assim: Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiram, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vendo que passa e já não volta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa nos instruir. O texto que nós lemos, muitas vezes é aplicado a pessoas que não têm a Deus. A gente do mundo, como nós chamamos.
gente que não faz parte da igreja. Na verdade, é um texto que é aplicado a essas pessoas também. Mas como nós já lemos tantos outros textos aplicados à vida da igreja, o que nós podemos dizer é simples. A ira de Deus se revela dos céus. Não é só sobre gente que não faz parte da igreja. É sobre toda impiedade e perversão dos homens. Quer sejam membros de igrejas, quer não. O que nós precisamos é ter temor de Deus no nosso coração. É vivermos uma vida santificada na presença de Deus. É corrigirmos o que precisa ser corrigido. Às vezes o que nós precisamos corrigir são coisas bem simples. Mas nós insistimos com esses pecados e não nos convertemos nos nossos maus caminhos. E não crescemos espiritualmente. Não damos o passo à frente para crescermos diante do Senhor. O que nós precisamos é avançar na santidade. É avançar numa espiritualidade sadia diante de Deus. Então, eu não sei o que é que você que está me ouvindo aí no YouTube ou no Zoom, como é que está a sua vida. Mas a proposta do Evangelho é que essa vida seja sempre transformada e que nós possamos nos parecer cada vez mais com Jesus. Porque se nós pararmos de crescer espiritualmente, nós estamos apenas regredindo. Então, vamos corrigir o que precisa ser corrigido. Eu não sei o que é que a sua consciência está lhe dizendo agora, mas eu gostaria que você orasse diante do Senhor e que você colocasse sua vida diante de Deus. Que você se quebrantasse diante de Deus. Que nesse momento de pandemia, você pudesse se sentir um pouco dentro do contexto daqueles vários indivíduos que no decorrer da história sofreram a ira de Deus e puderam ver coisas terríveis acontecendo à sua volta. Nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo à nossa volta e alguns irmãos já estão sofrendo as consequências também. Mas nós podemos orar para que essas coisas possam regredir, para que essa manifestação de juízo possa regredir. Então, vamos corrigir o que precisa ser corrigido e vamos viver uma vida santificada na presença de Deus. Vamos fazer Deus se deleitar em nós, para que nós possamos interceder e as nossas orações possam ser ouvidas por Ele. E as pessoas que estão à nossa volta, mesmo aqueles que são ímpios, que não estão dispostos a se submeter a Deus, mesmo esses sejam beneficiados com as nossas orações e intercessões. Então vamos ter um momento de oração e eu gostaria de convidá-lo a fazer essa oração, se quebrantando diante do Senhor, colocando a sua vida diante de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, a tua palavra, tanto de manhã como agora à noite, nos desafia. Porque ela nos alerta a respeito de uma experiência que podemos ter, que é extremamente dolorosa para todos nós. Ter uma experiência com a tua ira, com a tua disciplina, com a tua correção. Porque às vezes nós achamos que correção do Senhor é só uma exortação, quando, na verdade, provavelmente, muitos de nós já estamos vivendo com falta de prosperidade, com falta de saúde, com filhos que passam dificuldades, com roubos, furtos e com outras coisas mais. Já estamos sofrendo as consequências dos nossos pecados e da falta da tua bênção sobre nós. Mas o que nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos perdoe pelo aquilo que estamos fazendo inadequadamente diante de ti. Tenha misericórdia de nossas vidas e nos perdoa pelas nossas transgressões. Nos perdoa, Senhor Deus, quando nós estamos abandonando os ministérios que o Senhor nos deu. Nos perdoa quando a nossa vida de oração é uma farsa. Quando nós não temos interesse nenhum em aprender a tua palavra e não lemos a tua palavra e não buscamos conhecimento da tua palavra. Nos perdoa, Senhor, quando a nossa vida cristã se resume somente a essa vida religiosa de dentro do templo. Tenha misericórdia de nossas vidas, quando nós vamos nos esfriando gradativamente, dando mau testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. Os nossos vizinhos não conseguem enxergar em nós pessoas cristãs. Tenha misericórdia de nós, quando servimos de escândalo, quando estamos tempo todo causando algum tipo de escândalo para o nosso vizinho, para o nosso amigo, quando o nosso comportamento agressivo, enraivecido,
vai destruindo todo o evangelho que já foi plantado no coração de pessoas que estão à nossa volta. Perdoa-nos, Senhor, porque temos vivido vida ímpia diante do Senhor, temos agido de forma inadequada, nosso comportamento não é mais zeloso como foi no passado. Tenha misericórdia de nós e nos perdoa, porque estamos vendo pessoas morrendo e não temos nem coragem de termos algumas horas de oração por semana por essas pessoas. O nosso coração está insensível. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos visita com a tua bênção, quebranta o nosso coração, faz de nós pessoas mais sensíveis aos teus planos e propósitos. Em nome de Jesus nós te pedimos, aviva a tua obra em nossas vidas, não permita que sejamos uma igreja fria, uma igreja indiferente, uma igreja que tem apenas aquele fervor, aquela alegria da companhia uns dos outros, mas que não temos uma intimidade maior com o Senhor. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus te pedimos, e visita-nos, visita aqueles irmãos que já estão sofrendo as consequências de pecados, por conta das coisas que fizeram e que hoje estão semeando dor e sofrimento. Tenha misericórdia dessas vidas, Senhor, e retrai a tua mão, tira a tua ira de sobre os teus servos, e derrama a graça sobre suas vidas, dá nova oportunidade, como o Senhor deu tantas vezes ao povo de Israel, e deu a todos nós tantas vezes, que o Senhor dê nova oportunidade para se converter, para mudar de vida. Em nome de Jesus nós te pedimos, visita a tua igreja, Senhor, derrama a graça sobre nós, visita a tua igreja, visita os avarentos da tua igreja, aquelas pessoas que amam o dinheiro, que vivem presos por ele, ambiciosos, que pegam dinheiro e arriscam, e que depois sofrem as consequências. Toca o coração e muda, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Tira essa impiedade do nosso coração, esse zelo por mamon, e nos conduz para que nós possamos ter maior disposição de investirmos no teu reino, de auxiliarmos pessoas e de vivermos para ti também nessa área. Em nome de Jesus nós te pedimos, visita cada um de nós, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a impiedade que está operando, o mal que está se manifestando, a inveja, o ressentimento, a ira. O Senhor conhece tudo o que tem no nosso coração. Por isso nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós e nos visita, nos faz de nós um povo restaurado, um povo sadio diante do Senhor. Nós não queremos sofrer a tua ira, Deus. Por isso nos visita com a tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor, e aviva a tua obra. Tem misericórdia de nós e restaura de novo os dons espirituais que o Senhor retirou do nosso meio. Tem misericórdia de nós e traz os desviados da tua casa. Gente que já foi fervorosa e que hoje vive de forma ímpia e perversa. Alguns que ainda estão dentro da igreja e outros que estão fora no mundo. Que o Senhor os visite e os mude. Que o Senhor jogue por terra esse comportamento perverso diante de ti. Que o Senhor coloque temor no coração. Que haja o mover do Senhor. Que o anjo do Senhor seja colocado à disposição de cada servo teu, para que possa capacitá-los e nos dar um ambiente propício para o crescimento espiritual. Por isso, liberta, Senhor. Liberta aqueles que estão hoje escravizados por espíritos de bebedice. Liberta aqueles que estão escravizados, Senhor, por espírito de prostituição, por outros que se entregaram à feitiçaria e à idolatria. Liberta, Senhor, nós te pedimos. Tem misericórdia e dá nova oportunidade. Não permita que o coração continue endurecido, mas quebranta e muda o coração para que se tornem novamente servos do Senhor, cheios do teu Espírito Santo, para que sejam fonte de vida por onde quer que forem, para que o tropeço saia do coração e do comportamento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Visita a tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia de nós, ó Deus. Aviva a tua obra em nosso meio. Nós queremos ter um novo avivamento, como foi no passado, e nós queremos muitas almas aos pés da cruz, mas nós sabemos que muito daquilo que não acontece no nosso meio é culpa nossa mesmo. E nós queremos nos colocar diante do Senhor para pedir que o Senhor nos dê um projeto de vida voltado para Ti, que o Senhor nos mostre o que é que precisa ser tirado, o que é que precisa ser mudado, que o Senhor mostre a cada um de nós, e que cada um tenha um coração disposto para Te servir e para colocar a Tua causa e o Teu reino como prioridade em sua vida. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Visita cada um de nós, nos perdoa, retrai o Teu braço de disciplina e nos ajuda, nos dá novas oportunidades para vivermos diante do Senhor de forma íntegra, Senhor. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Derrama a graça sobre nós e aviva a Tua obra. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.